Viajar mais rápido que a luz. Ficção ou futuro? E se te disséssemos que não apenas é possível viajar mais rápido que a luz, mas que já existem teorias que sustentam essa ideia? Não estamos falando apenas de ficção científica, mas de uma interseção entre matemática avançada, física de fronteira e possibilidades que ainda escapam à nossa tecnologia atual. Sim, há uma chance, ainda que extremamente distante, de que um dia possamos romper a velocidade da luz. Mas para isso é preciso reconfigurar os alicerces da própria realidade. Tudo começa com a física clássica, aquela que rege o mundo como o conhecemos: gravidade, movimento, tempo, matéria. É com esse alicerce que lançamos foguetes, construímos satélites e observamos galáxias distantes. Mas essa física tem um limite, ele se chama luz. Para ultrapassá-lo, é preciso mergulhar nas profundezas da física quântica, onde partículas se entrelaçam independentemente da distância, onde o tempo pode ser influenciado pela observação e onde o espaço pode não ser tão fixo quanto pensamos. E além dela, vislumbra-se um conceito ainda mais ousado: a física exoparamétrica. Uma camada teórica que explicaria e manipularia as forças por trás de todos os universos possíveis. Uma espécie de código-fonte da realidade, onde as leis conhecidas não se aplicam, e onde a viagem acima da luz não é só possível, mas necessária para explorar a verdadeira natureza da existência. Os desafios da viagem supraluminal. Antes de imaginar naves cruzando o cosmos a trilhões de quilômetros por hora, é preciso entender os desafios técnicos colossais. 1. A estrutura da nave. Para atingir velocidades superiores 1.079.252.848 km por hora, a nave teria que ser construída com materiais ainda não descobertos, que suportem a dilatação temporal, os efeitos relativísticos e os impactos cósmicos. Além disso, exigiria um campo de proteção eletromagnético avançado, capaz de inverter polos e repelir qualquer partícula, pois até mesmo um grão de poeira a essa velocidade seria destrutivo. A proteção interna dentro da nave seria necessário simular com perfeição as condições ambientais da Terra: pressão, temperatura, gravidade artificial e coesão molecular. A ausência desses fatores ou sua alteração abrupta poderia resultar na desintegração de tecidos, colapsos neurológicos e desestruturação óssea dos ocupantes. A fonte de energia. Aqui entramos na fronteira entre a ciência e o que muitos chamam de impossível. A nave exigiria uma fonte de energia gravitacional infinita, renovável e que pudesse dobrar o próprio espaço à sua frente. E é nesse ponto que surgem nomes como Roy Kerr e Roger Penrose, dois visionários que desafiaram os limites do entendimento humano. Mas aqui entra um detalhe esquecido por muitos cientistas contemporâneos. Em sua busca incansável por projetar um motor ideal para alcançar ou ultrapassar a velocidade da luz, muitos estudiosos acabam ignorando uma pergunta fundamental: onde, afinal, será possível utilizar essa tecnologia? Mesmo que um motor extraordinário seja criado, sua funcionalidade se tornaria inútil caso não exista uma estrutura que suporte sua aplicação prática. Sem a nave correta, sem o escudo apropriado, sem um ambiente seguro, o motor seria apenas uma teoria isolada. Criar o motor é apenas uma parte da equação. A jornada exige muito mais: infraestrutura, física integrada e, principalmente, visão, além da obsessão pelo desempenho técnico. Viajar além da luz não é apenas um feito tecnológico, é um salto de consciência. É necessário reaprender o que é o tempo, o espaço e até a própria existência. O impossível de hoje pode ser a engenharia do amanhã, mas só se entendermos que não basta acelerar. É preciso saber para onde estamos indo, como vamos chegar lá e em que vamos viajar.
Enquanto isso, seguimos olhando para as estrelas, sonhando com propulsores que desafiem os limites do universo e torcendo para que a mente humana evolua junto com sua máquina. A extração de Penrose e os buracos negros de Kerr. Em 1963, o matemático Roy Kerr propôs a existência de buracos negros rotativos. Diferente dos buracos negros tradicionais, esses criam uma região externa chamada ergosfera, onde o próprio espaço-tempo é arrastado pela rotação do buraco. Roger Penrose, em seguida, apresentou uma ideia revolucionária, a extração de Penrose. Dentro da ergosfera, uma nave ou partícula poderia se dividir. Uma parte cairia no buraco negro com energia negativa, enquanto a outra escaparia com mais energia do que entrou. Essa teoria demonstra que é possível extrair energia da rotação de um buraco negro, transformando-o numa usina energética quase infinita. Imagine então uma nave se aproximando da ergosfera, absorvendo energia rotacional e usando esse impulso para dobrar o espaço-tempo ao seu redor. Um motor exoparamétrico que se alimenta da própria geometria do universo. Outras fontes de energia gravitacional infinitas, energia das marés cósmicas, oriunda das interações gravitacionais entre astros. Ergosfera de Kerr, usando a extração de Penrose. Fusão nuclear estelar, como o Sol sustentado pela gravidade que funde núcleos atômicos. Gravidade quântica e vácuo quântico, onde as flutuações do nada geram tudo, uma verdadeira fábrica de energia do invisível. O limite não é a luz, é a consciência. Viajar acima da luz não é apenas um feito tecnológico, é um salto de consciência. Para cruzar essa fronteira é necessário reaprender o universo, redefinir o que é real e aceitar que o espaço e o tempo sejam apenas efeitos colaterais de algo maior. A ciência ainda engatinha diante dessas possibilidades, mas a imaginação, aquela centelha que move civilizações, já está lá na frente, sondando as possibilidades, sondando o impossível. E quem sabe, em um futuro não tão distante, a engenharia de amanhã seja inspirada nos sonhos de hoje. Porque aquilo que chamamos de ficção científica talvez seja apenas a realidade esperando para ser descoberta. E no fim das contas, a pergunta não é se conseguiremos ultrapassar a velocidade da luz. A pergunta é: o que encontraremos do outro lado? Talvez, ao cruzar essa fronteira, não seja o espaço que se curve, mas a mente humana que finalmente desperte para algo que sempre esteve lá, escondido nos sussurros do cosmos, ecoando entre as cordas do tempo e os espelhos do vazio. Enquanto a ciência caminha, a curiosidade acelera. E talvez, apenas talvez, o impossível seja apenas um segredo esperando para ser decifrado. Se você sentiu a vibração dessa ideia, inscreva-se, ative o sino e compartilhe com quem sonha alto. Aqui no Diga Multi, a curiosidade não tem limites. E o próximo episódio pode te levar ainda mais longe do que a luz consegue alcançar. Nos vemos no próximo salto ou na próxima dobra do espaço-tempo.